Eu não acho que esse ano a gente vai voltar a ter uma Selic acima de 10%, porque teria que aumentar muito e só temos mais 3 reuniões. Elas acontecem a cada 45 dias. Não deve acontecer. Não tem tanto espaço. Agora, no ano que vem ainda, por exemplo, com disputa eleitoral, com promessas populistas na mesa, pode ser que o dólar dispare. Se o dólar dispara, tudo que é importado fica mais caro. O que a gente pode exportar também, né? Porque o produtor de soja, por exemplo, vê, eu posso exportar lá para fora, ganhar mais dinheiro. Então, para vender aqui dentro, só se me pagarem tão bem quanto lá fora. Fica mais alto, você vê subida de preços e também um estímulo a subir mais a Selic. E aí a dívida pública com isso fica mais cara de ser financiada. Então, no final das contas, a inflação ela é terrível, né? Porque te força a subir juros. Só que ela é muito pior também para quem tem menos, no final das contas, né? Claro, porque quem tem menos não consegue se proteger, né? Não tem tantas formas assim de conseguir manter o seu poder de compra. E no final, às vezes, o pobre, ele gasta basicamente com essas coisas que tem muita inflação, por exemplo, alimento. Esse é outro problema do IPCA, né? A gente falou antes a gente estava explicando o IPCA, que é o índice oficial de inflação do Banco Central, né? E a meta dele é a estabilidade de preços de acordo com um número X para o IPCA, ano calendário. Esse ano a meta é 13,75, ano que vem é 13,5, no ano seguinte, 2023, 13,25. Com uma pequena tolerância de 1,5 pontos para cima ou para baixo, uma tolerância de uns 40%. Que esse ano já foi para o espaço, Já. né? Já foi para o espaço. Já foi. Mas qual é o ponto? É que o IPCA é uma média de vários preços do Brasil inteiro. O seu índice de inflação do seu padrão de consumo é outro, assim como é de outra pessoa, e certamente aqueles que são assalariados e que consomem muito mais do seu dinheiro com alimentação e com transporte, o poder de compra dele, o índice de inflação deles está muito maior do que isso. Eles sentem muito mais, Sentem é isso muito que a mais. gente quer dizer, né? Porque a parcela que eu gasto em comida, por exemplo, é muito pequena quanto ao que eu ganho, em relação a uma pessoa que ganha, sei lá, um salário mínimo e quase tudo é comida e moradia e alimentação. Comida, transporte, energia e sobra elétrica. um tantinho. Não, e você bota aqui moradia de aluguel, por exemplo, não é o IPCA, o índice de reajuste. outro. É o IGPM que tá batendo em 30%. Então imagina, de um ano pro outro o seu aluguel aumentou em 30%. É Loucura. loucura. É muito complicado, pô. Aí o pobre, e isso é até engraçado, porque quando o governo vai lá e quer criar mais dinheiro, geralmente todo mundo aplaude. E quem é mais prejudicado pela inflação é justamente aquela pessoa que menos compreende como é que funciona o Que fenômeno. ela acha que ela tá sendo beneficiada, porque ela provavelmente vai receber algum tipo de auxílio, né? Não, quantas pessoas não retuitaram o Lula no começo da pandemia? Tem que criar muito dinheiro, porque tem espaço para criar dinheiro. E artistas falando a mesma coisa, e todo mundo falando da economia a gente vê depois. Aí quando chega o depois, o pessoal fala, e por que o arroz está 50% mais caro? Porque isso aconteceu. E aí que eu coloco a culpa nos economistas em geral também, não são todos, mas em geral, porque parece que muitos deles não entendem realmente como funciona a inflação. E como está. Mas é verdade. A Malu tá rindo, mas é verdade. É, porque até eu já entendi, porra. Mas você sabe que isso que eu tô falando de oferta monetária, de quantidade de dinheiro, não se ensina quase Não, com certeza. nas faculdades de Eu ciência sei porque econômica. o Bruno me ensinou. Por isso que O eu Roberto Campos pago não falava aqui, ó, que o de sabidona. do pessoal da Unicamp, Da né? Ele Unicamp. pegava muito no pé, falando que eles iam quebrar o Brasil, né? Como é que ele falava? Ou a gente acaba com os economistas da Unicamp, ou eles vão acabar com o Brasil. Ano passado, o próprio Paulo Guedes, que é um economista que eu respeito, confesso que eu respeitava mais antes do governo do que eu respeito agora, em termos de ideias e do que ele fez de política econômica, mas ele mesmo dizia, não, pode imprimir dinheiro agora que não tem problema, não vai gerar inflação. Ninguém entendeu. Alguém abduziu ele nesse momento, não é possível. E é o que aconteceu agora. Então, pô, se o próprio Paulo Guedes falando isso, sim, realmente é o que alguns diziam que é o Ciro Guedes, né? Ciro Guedes. Muito bom isso Quem aí. tem Paulo Guedes não precisa de Ciro Gomes. É fogo, né, de ter que dizer isso, né? Não. Lembra do Ciro falando... Essa é boa do Ciro. Dele falando que ia pagar... Tirar o nome do SPC de todo mundo. É. Usando banco público pra isso, né? Ele imprimir dinheiro? O que ele ia fazer? Não, A ele ia gente não pegar, entendeu. na época, eu não sei se era toda a proposta dele, mas tem uma hora que ele expôs um raciocínio de, olha, a gente tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica, a maior parte das dívidas é de R$1.000 e pouquinhos, você faz um programa de crédito, a juros baixos, o pessoal pega dinheiro emprestado nesses bancos, paga a dívida e fica devendo para os bancos. Só que você está emprestando, obrigando o banco a emprestar por taxas mais baixas E pro para um tipo inadimplente, né? Exatamente, pro tipo de pessoa que está devendo. Então não é aquela pessoa mais segura para quem você pode Complicado. emprestar. Mas o dinheiro não é dele, ele não é acionista do banco. Tá Então é muito tranquilo de fazer isso. E sobre a inflação,
tem um ponto muito interessante também, porque essa combinação que nós temos aqui no Brasil, né, e isso é um dos motivos pelos quais provavelmente governos gostam de inflação, de uma taxa de imposto, uma tabela com um percentual fixo da renda e uma inflação crescente, é que com o tempo tá todo mundo começando a pagar imposto de renda. A gente vê hoje, por exemplo, em comparação com 94, lá em 94 para pagar imposto de renda você tinha que ganhar umas 9 vezes o salário mínimo. Hoje, uma pessoa que ganha um pouco menos do que 2 vezes o salário, ganha uns R$1.900, né? O salário mínimo está em É, a R$1.100. minha Já empregada paga imposto de renda. doméstica já paga imposto de renda. Então, isso já fica muito complicado, pô. Porque você está tirando o dinheiro do pobre, de um lado com imposto e do outro com a inflação. E aí, aquele raciocínio que você disse, né? Se o preço do mercado aumenta, sei lá, o preço do mercado aumentou 20% no ano. Como você consome quase nada comparado ao que você ganha, você é pouco afetada. E o ponto é que parte do seu dinheiro você investe em ativos que podem compensar o aumento da inflação. A classe média é mais afetada, mas também investe e não consome tanto assim. Agora o pobre ele não consegue investir, ou porque não sobra dinheiro para ele, ou porque ele nem entende como funciona o mercado financeiro, porque a inflação também ela obriga as pessoas a terem uma financiarização do conhecimento, elas têm que estudar finanças para sobreviver. E o pobre não faz isso. E além do que, um aumento de 20%, também, né? Tá trabalhando. Isso pode ser a diferença entre ele poder comprar proteína ou ter que viver só de miojo, de carboidrato, de biscoito, aquilo que é mais barato. Você piora até a saúde dele no final das contas por conta disso. A questão da inflação para o pobre é que realmente ele é o que acaba mais sofrendo, não tem como se proteger, não tem tantas formas, mas e ele também não entende como funciona o processo todo, né? É aquilo que você falou, ele acaba... Quando vê no passado os cheques emergenciais, claro que eles vêm como o governo está ajudando eles, mas eles não entendem que essa ajuda vai ser cobrada no futuro via menor poder de compra daquele dinheiro dele. E essa correção do imposto de renda que agora está sendo também tratada na reforma, isso nem é reforma, né, cara? Isso é obrigação. Sempre deveria ter sido corrigido pela inflação. Isso era o mínimo, deveria ser automático o reajuste. E agora está, ainda assim, reajustando pelo que estão fazendo, está muito defasado. E não é apenas o imposto de renda, né? Em ações também, o imposto sobre ganho de capital, como é que é o limite? É os 20 mil reais. 20 mil reais? Há quantos anos? Desde 94 também, não é? Se eu não me engano, é 95. Na época, 20 mil reais valia os 100 de hoje. Você comprava um imóvel na época e desde então não reajustaram. E quando forem reajustar, eles provavelmente vão tirar esse negócio. Claro. Vão falar, como assim vender ações e tá isento, né? Não, tem que tributar esse pessoal aí que vende. E outro dia eu fiz uma conta com essa questão da tabela de imposto de renda que a gente tem hoje, que não é corrigida desde 2015, e um aumento da inflação. Se todo ano a inflação aumentasse 5% e o governo fosse reajustando o salário mínimo em 5% também para compensar, em 30 anos, todo mundo que ganha um salário mínimo estaria pagando 27,5% de imposto. Porque o mínimo já estaria lá na faixa dos 4.700, mais ou menos. Então, uma inflação crescente... 27,5%, que é a alíquota mais alta hoje. Uma inflação crescente com esses impostos fixos, isso aumenta o percentual da renda das pessoas que vai parar na mão do poder próprio público. Governo, né? E eu queria ver contigo, eu achei um vídeo seu muito bom, que você falava sobre o legado cultural da inflação. E esse é um ponto interessante, como muito tempo de inflação muda a cabeça das pessoas em vários aspectos. E você falava no vídeo de quando você era criança, a primeira vez que teve um contato com a inflação, achei muito curioso isso. Pois é, eu até estava me preparando o roteiro para gravar o vídeo, até liguei pro meu pai para lembrar de alguns detalhes que eu não lembrava, como por exemplo, o clube que eu frequentava no Rio de Janeiro, na época eu morava no Rio, morei de 82 até 87, então época de infância, eu nasci em 80, para quem tá pensando quantos anos eu tenho. E a gente frequentava o clube, era o Marina Barra Clube, que ficava na Barra da Tijuca. E naquela época, isso era 85, 86. Era só mato naquela época, Barra da Tijuca. Sim, não tinha nada. E eu lembro que eu ganhava semanada, não era mesada, era semanada. E eu, muito me achando esperto, pensei, vou poupar o dinheiro e consigo comprar mais coisas. Tinha lá uma banquinha no clube, que vendia guloseima, chocolate, alguma coisa. Eu adorava chocolate, porcaria, como qualquer criança. E eu pensava, se eu juntar o dinheiro, daqui a algumas semanas eu consigo comprar um monte de bala. E aí, juntei algumas semanadas, acho que umas 4, 6 semanas. E aí, numa dada semana, eu fui lá com o meu dinheiro no bolso, cheguei para comprar o que eu queria, o cara olhou o dinheiro e não, eu quero chocolate, não, isso aqui não como mais nada. Assim, a minha frustração foi tanta que eu não entendi o porquê, mas realmente aquilo me marcou, que é uma história que eu lembro até hoje. Eu lembro da cena como se fosse hoje, eu olhando pro cara, assim, isso aqui não compra nada. E antes comprava. E antes comprava, em questão de um mês e meio. E realmente era assim, não é exagero.
Que Claro. tristeza. E então essa... Hoje em dia pode guardar o dinheiro, viu, gente? Vamos... Olha, calma aí. Cuidado com esse conselho aí, viu? Não, mas Não poxa... por tanto tempo. Não, por tanto tempo. Ah, compre dólar. Daquelas... Do nada. Aí qual foi o que eu comentei no vídeo até, né? Que esse tipo de... Imagina, essa experiência, o que ensinou pra uma criança de 5, 6 anos? Não poupe. Cara, não poupe. Torre tudo. Cara, recebeu o dinheiro, gasta. Então, e é exatamente o que acontecia naquela época. A gente falou no começo da nossa conversa aqui sobre as compras de mês, né? Esse era o rancho. No sul a gente chamava de rancho. A compra para abastecer dispensa e geladeira. E realmente o pessoal fazia isso. Recebia o salário e tinha que gastar na hora. Porque se não gastasse, no dia seguinte ia comprar menos. Então essa diferença de comprar talvez 1 quilo de arroz ou 1,5 quilo de arroz. Caramba, isso diz muito sobre a mentalidade brasileira mesmo. Claro. Que loucura, né? Mas imagina, como eu disse, de 54 a 94 foram 40 anos ininterruptos de inflação de no mínimo 2 dígitos. Onde na hora que você ganha o dinheiro, você tem que gastar, comprar o que você precisa na hora, senão você não Isso consegue fica mais. entranhado nas pessoas. E aí você pensa, não, tem que poupar. Também tivemos um confisco no meio do caminho. Mais isso até eu acho que... Não sei se eu cheguei a fazer vídeo já sobre o plano Collor, mas depois a gente fala do Collor. Mas só voltando sobre o legado cultural, né? Então esse tipo de experiência onde a inflação é muito alta, incentiva a consumir e não poupar, faz com que a sociedade fique muito mais orientada ao presente, a consumir mais, ao curto prazo, e não planejar no futuro. Pô, como é que eu vou começar uma fábrica, um investimento que vai durar talvez 2, 3 ou 5 anos, se eu não tenho a menor ideia de quanto vai valer o dinheiro no futuro?